Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem? Boa noite para você também, para Carol, boa noite para os nossos ouvintes, para quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Carol temporariamente fora da tela, mas já ela volta, a gente está resolvendo essa questão aqui. Estava há pouco elogiando a camisa da Vera, colorida e linda. Lindíssima. Eu tava numa cor escura, falei, gente, já é quase carnaval, né? Vamos pôr um pouco de cor, né? O Galo da Madrugada já tá até saindo daqui a pouco, Vera. No Recife é carnaval, aqui também, no Rio também. É isso, vamos dar uma animada. A camisa é velhinha, mas ela dá esse up. Vera, vamos começar o Viva Voz hoje por Brasília, com informações sobre a pesquisa Quest, a segunda do ano. O Igor Cardim vai trazer os detalhes pra gente. Oi, Igor. Oi, Débora. Boa noite para você, para Vera e para Carol. O senador Flávio Bolsonaro se mantém na segunda posição em todos os cenários avaliados pela pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, com índices que variam entre 29% e 33%, se consolidando como o principal nome da oposição. O levantamento mostra que o presidente Lula se mantém na liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turnos testados para a eleição presidencial de 2026, no primeiro turno com as intenções de voto variando entre 35% e 39% nos 7 cenários observados, o que representa uma estabilidade sobre os adversários em relação à rodada anterior, quando tinha de 35% a 40%, isso no mês passado. Esta foi a primeira pesquisa de intenção de voto em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não aparece como uma das opções no levantamento estimulado. Nos cenários em que aparecem os pré-candidatos do PSD, o governador Ratinho Júnior, do Paraná, é o que pontua melhor. Ele tem entre 7% e 8% das intenções de voto, mantendo o índice semelhante ao levantamento anterior. Enquanto os cenários com os governadores Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Eduardo Leite apontam um empate, com 4% das intenções em seus respectivos cenários, com o presidente Lula na liderança. Na avaliação de governo, os índices permaneceram estáveis, com 49% de desaprovação e 45% de aprovação, oscilando dentro da margem de erro, mostrando que a mudança na tabela do imposto de renda não gerou um impacto positivo relevante na percepção do governo entre os eleitores. O presidente Lula também se manteve na liderança em todos os cenários de segundo turno pesquisados pela Genial Quest. O levantamento mostra que a vantagem diminuiu em uma eventual disputa com o senador Flávio Bolsonaro. Agora, Lula aparece com 43% das intenções de voto, enquanto o filho de Jair Bolsonaro tem 38%. Em janeiro, eram 45% para Lula e 38% para Flávio Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Essa diferença chegou a ser maior em dezembro, quando a diferença entre os dois era de 10%. Foi a primeira pesquisa, então, que não trouxe também um cenário de segundo turno com Tarcísio de Freitas, e em eventuais disputas contra Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, os dados permanecem estáveis em relação ao levantamento divulgado em janeiro. A maior distância continua sendo para o governador Eduardo Leite. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações em Brasília. Vera, essa pesquisa mostra, então, o presidente Lula competitivo e Flávio Bolsonaro se consolidando. Qual foi a repercussão? Olha, Débora, o presidente Lula bem liderando, mas com várias más notícias, vários pontos de preocupação para ele, que é um incumbente, né? Esse ponto que o Igor trouxe, eu acho muito relevante. Em dezembro, a diferença entre ele e o Flávio Bolsonaro no segundo turno era de 10 pontos percentuais e caiu à metade agora. Ela é de 5 pontos percentuais. Aquela avaliação que havia em dezembro também, de que Bolsonaro havia errado
ao apontar o próprio filho como candidato à sua sucessão, ela se dissipou. Hoje, o eleitorado, e isso se deve claramente ao eleitorado de oposição a Lula, entende que foi uma boa escolha. Então, o nome do Flávio Bolsonaro foi assimilado pelo eleitor. Embora ainda apareçam vários atributos negativos ao fato de haver alguém com o sobrenome Bolsonaro na cédula, isso já está ali assimilado por parte desse eleitorado da direita. O que continua contando a favor do Lula, mas cada vez menos? O fato de que a rejeição da família Bolsonaro é maior do que a dele. Ambas são em patamares muito altos, mas tem duas perguntas específicas sobre rejeição que permitem mostrar ali. A primeira é no limite da margem, né? Quando pergunta quem você não votaria de jeito nenhum, 54% dizem no Lula e 55% no Flávio Bolsonaro. Então, é um empate técnico. E a outra pergunta, que é bem direta, o que você tem mais medo? Você tem mais medo da reeleição do Lula ou da volta da família Bolsonaro ao poder? Aí o presidente tem uma margem um pouquinho melhor de vantagem, porque 41% dizem temer mais a continuidade do governo Lula e 44% dizem temer mais a volta da família Bolsonaro ao poder. Mas veja que não é como se fosse uma coisa ali muito séria e um fator muito distintivo o fato de ser um Bolsonaro, não é mais. Então, só falar em golpe, só falar em preservação da democracia não vai adiantar para o Lula. Existe um desgaste do governo dele em muitos campos e disseminado pelo Brasil. A vantagem que ele tem no Nordeste, e ele tinha recobrado uma faixa ali de vantagem no Nordeste, nessa pesquisa ele tem uma queda na região Nordeste. E é justamente quando entram em vigor as medidas que ele achava que seriam bem vistas, né, pelo eleitorado mais pobre, como a coisa do imposto de renda, a questão do gás e a questão da energia mais baratos. Então, tem ali muitos pontos de atenção para o presidente, apesar dele liderar em todos os cenários. Agora, Vera, a gente vê também a consolidação da polarização dessas duas forças políticas, né? O caminho fica um pouco mais estreito para uma possível terceira via, ou esse nome aí que o PSD pretende lançar. Foi um banho de água fria depois de algumas semanas de muito oba-oba, feito principalmente pelo PSD, em torno da possibilidade de lançar um dos 3 pré-candidatos que o partido tem. Nenhum deles chega a ser visto como uma opção clara pelo eleitor, né? Quem pontua melhor é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, mas mesmo assim, muito pouco. No primeiro turno ele tem 8% e no segundo turno ele não faz frente ao presidente Lula. Então, a gente vê que, embora hipoteticamente, quando questionados, os eleitores continuem dizendo que prefeririam não votar nem em Lula, nem em alguém com o sobrenome Bolsonaro, quando são confrontados com os cenários, eles preferem fazer escolhas que os afastem mais daquele que ele mais teme ou daquele que ele mais rejeita. Então, de novo, a eleição vai mostrando ser uma eleição de um duelo de rejeições, mais do que a busca por renovação, uma busca por sair dessa polarização. Na teoria, as pessoas estão cansadas da polarização, mas na prática, elas continuam agarradas, né, nesse mecanismo, no pensamento do mecanismo polarizado, porque elas pensam primeiro em rechaçar aquilo que elas não gostam, do que em encontrar realmente uma alternativa. E o governo, essa pesquisa trouxe também um dado de aprovação, o governo continua... Está no mesmo patamar, né? Estabilizado, o índice de aprovação está estabilizado, mesmo com tudo que o governo tem feito para tentar elevar esse índice. E não só não melhora, Débora, como está cristalizada a percepção de cansaço em relação ao governo, que aparece nessas perguntas específicas. O Lula merece uma nova chance? Merece continuar? 57% dizem que não. Você avalia que esse governo é melhor
ou pior que os governos anteriores do Lula. 41% acham que ele faz um governo agora pior do que os seus governos anteriores. Ou seja, muitos fatores que mostram um certo desgaste de material de alguém que já foi presidente em 3 mandatos e foi candidato em outras 3 oportunidades. Então, o Lula é alguém muito conhecido, que está na política há muito tempo e que sofre desse desgaste que é difícil de reverter, porque se fosse alguém novo, alguém que o eleitorado não conhece muito, você ainda pode usar ali de um arsenal para reverter. Mas nesse caso dele, é mais difícil de você fazer uma pirotecnia.